que utilizar as classes, né? Ou por que utilizar o paradigma de programação orientada a objeto. Por que é tão importante? Por que é fundamental nos dias atuais, né? Nas equipes, nos projetos, nas empresas? Veja só, a programação orientada a objeto, ela antes de tudo, ela vai facilitar a programação de sistemas complexos. Ela vai permitir que a gente consiga criar sistemas maiores, mais amplos e, consequentemente, mais complexos. Portanto, esse tipo de paradigma, caso você esteja numa grande empresa ou pretenda trabalhar ou criar sistemas complexos, ele é indispensável, é essencial, é fundamental saber o tipo de programação orientada a objeto. A manutenção dos códigos também é facilitada, né? Se eu tenho projetos grandes e complexos, eu preciso, um dia, né, certamente, fazer manutenções, fazer atualizações, fazer intervenções no código. E quando a gente está trabalhando com esse tipo de paradigma, é muito mais fácil do que fazer intervenções em códigos com paradigma procedural. Tudo ok? Então, quando a gente está trabalhando em equipe também, né, várias pessoas, vários grupos, vários times vão fazer certos tipos de ações ou trabalhar em certos tipos de pontos do projeto maior. E com esse tipo de paradigma orientado a objeto, vai ser tudo mais facilitado, porque a gente consegue tornar nuclear, no caso, uma estrutura de projeto mais ampla. A gente consegue delegar atividades fechadas, pontuais, para as equipes realizar essas etapas, nesses pontos de projetos, para no final unir tudo num grande projeto. Então fica mais fácil trabalhar em equipe com esse tipo de paradigma orientado a objeto. Pode ter certeza disso. Ok, então, dentro da estrutura, né, de programação orientada a objeto, do POO, nós temos aqui componentes importantes da estruturação dos códigos. E esses componentes nós vamos ver durante a nossa prática, nossos exemplos de códigos. Você vai ver constantemente eu falando, por exemplo, a instância de objetos. O instanciamento, a criação de um objeto em si, que é a instância. A gente vai entender isso na prática e também vai ficar mais consolidado esse conceito à medida que a gente for utilizando. Mas dentro das classes eu tenho esse conceito aqui também de instâncias múltiplas. Mais uma vez, vamos ver isso em breve. E vamos poder personalizar também várias outras classes a partir desse conceito de herança. É uma ideia fundamental, é a ideia de herança, para a gente fazer reaproveitamentos de códigos, para a gente não ficar reinventando roda, né? Então, você vai entender o porquê disso em breve. E vamos ter também esse outro conceito fundamental aqui para a programação orientada a objeto, que é o conceito de sobrecarga de operadores. Isso aqui também facilita muito a forma de uma classe, de um objeto, trabalhar com múltiplas configurações de processamentos, né, de argumentações de processamentos. A gente vai conhecer isso aí com mais calma à medida que formos estudando e evoluindo. Portanto, a gente tem aqui alguns conceitos. Nós temos instância, temos a palavra-chave herança, temos também uma palavra-chave polimorfismo. Eu ainda não coloquei aqui, mas nós vamos estudar o polimorfismo lá na frente, lá pelo final aqui do nosso curso de programação orientada a objeto, e saiba também que o polimorfismo é um conceito que dá aí a abertura, né, que eleva o nível de importância da utilização das classes, isto é, da programação orientada a objeto. Tudo bem? Então, estou aguardando você na próxima aula para a gente continuar aqui entendendo um pouquinho mais, né, do porquê de utilizarmos esse tão importante paradigma antes de colocarmos a mão na massa. Sobretudo, tenha certeza que é importante a gente ter essas noções bem claras nas nossas mentes. Estou aguardando você na próxima aula. Até breve.